Olá, boa noite. Terminou hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. O sarampo é uma doença viral aguda, parecida com uma infecção do trato respiratório. É uma doença grave que pode ser fatal, principalmente em crianças menores de 5 anos. E veja também, projeto Quinta de Arte é realizado pela Defensoria Pública do Estado. Todo esse trabalho ainda é parte da programação do Mês da Mulher, o incentivo à cultura, ao respeito e à disseminação de boas ideias. O governo do Maranhão toma medidas para a prevenção e combate ao coronavírus. E não podemos ter pânico, por isso mesmo temos procurado atuar na condição de governadores de vários estados reunidos nos nossos fóruns e no caso do Maranhão também, em algumas direções fundamentais. E ainda no quadro de olho no Nordeste, uma atualização das chuvas em nossa região. Nos primeiros meses do ano, 67 ocorrências foram registradas. Um dos bairros que tem a situação mais crítica é aqui na Vila Bacanga, que possui 53 casas interditadas por risco de desabamento. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo terminou nesta sexta-feira. Segundo o Ministério da Saúde, até o início do mês, 28.783 pessoas na faixa etária do público-alvo foram vacinadas. Para o controle do sarampo, a vacinação é a principal medida. Encerra nesta sexta-feira a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A expectativa é que os pais ou responsáveis legais procurem os locais para imunizar os seus filhos. O sarampo é uma doença viral aguda, parecida com uma infecção do trato respiratório. É uma doença grave que pode ser fatal, principalmente em crianças menores de 5 anos. De acordo com a coordenação de imunização da SEMUS, foram vacinadas crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, que constituem o público-alvo desta etapa. A única maneira de se proteger contra esta doença é a vacinação. Uma vacina que está disponível o ano todo na rotina das salas de vacina. E agora, nesse período de fevereiro e março, teve uma campanha, que está finalizando hoje, por sinal, para atender essas pessoas de 5 até 19 anos que ainda não foram vacinados contra a doença. A segunda etapa da campanha contra o sarampo, que englobará pessoas de 20 a 29 anos de idade e que ainda não foram vacinadas contra a doença, acontecerá entre os dias 18 e 30 de novembro. Para este público, o dia D ocorrerá 30 do próximo mês. A vacina ela é bem tranquila, é bem tolerada. Casos de eventos adversos em relação à vacina são mínimas em relação à problemática que a doença em si pode trazer. Então, os cuidados são manter a carteira de vacinação em dia e, após a vacinação, ter aqueles cuidados em relação, caso aparecer uma febre, tomar o antitérmico de costume. Se aparecer uma dorzinha no braço, o que pode acontecer é uma compressa gelada que faz, mas se acontecer alguma reação mais grave, a pessoa precisa procurar um posto de atendimento médico para tratar e sanar aquela situação e, após isso, ir à unidade de saúde onde foi feita a vacina, fazer o relato do que aconteceu para ser feita notificação e também ser feito o acompanhamento dessa pessoa. Muita chuva nesta sexta-feira e para sabermos a previsão de amanhã, a gente confere agora a previsão do tempo com Amanda Souza. Olá, muito boa noite. A chuva que estava sendo mais volumosa no Maranhão, no Piauí e também na Bahia, agora ganhou intensidade no Rio Grande do Norte. Tudo isso por conta da zona de convergência intertropical. A chuva, que estava mais prevista em áreas do Maranhão, do Piauí e do Ceará, agora mudou de direção. Os ventos acabaram provocando mais chuva no Rio Grande do Norte. Nessas últimas horas, foram mais de 100 milímetros, inclusive em Natal, provocando grandes transtornos. Amanhã, sábado, a condição ainda de chuva na região nordeste do Brasil. De novo, atenção redobrada em áreas mais ao norte por conta dessa faixa de nuvens mais carregadas. Desde o Rio Grande do Norte até o Maranhão, a chuva pode ser volumosa nesse final de semana. A chuva deve ser bem rápida, intercalada com períodos de sol, mas não se descarta o risco para transtornos. Com relação às temperaturas, tempo abafado, mínima já na casa dos 24 graus, logo durante as primeiras horas do dia. No período da tarde esquenta, faz muito calor, o que aliás serve de
combustível para os temporais, máximas que devem variar entre 29 e 31 graus. Durante este sábado, em São Luís, tem condição para pancadas de chuva, 29 graus de máxima. Em Teresina tem previsão de chuva e volumosa, máxima de 31 graus. Em Natal também tem condição de chuva com 30 graus de máxima. Em João Pessoa não será diferente, chuva rápida e temperaturas elevadas. Obrigado, Amanda. O governo do Maranhão toma medidas para a prevenção e combate ao coronavírus. Daqui a pouco, o Band Cidade volta já. Novo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde aponta novos casos confirmados do coronavírus no Brasil. Aqui no Maranhão, o governo do estado está tomando medidas para a prevenção e assistência para possíveis casos do Covid-19. Não há, no momento, um tratamento específico para o novo coronavírus. Como se trata de uma infecção que afeta o sistema respiratório, alguns cuidados com as vias aéreas são necessários. Este professor explica que as precauções de contágio são importantes para evitar a propagação de doenças infecciosas de qualquer etiologia, inclusive a desse novo vírus. São medidas simples e medidas bastante antigas e que nos ajudaram a vencer outras epidemias e pandemias, como, por exemplo, a simples lavagem das mãos. De nós termos o hábito de lavar as mãos. Em que situações? Em todo e qualquer momento que você, por exemplo, quando você for, aquele hábito de você lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro, no meu caso é antes e depois de usar o banheiro, preparar a alimentação, e agora muito mais com o contato com as pessoas, porque o brasileiro ele tem um povo muito amável, gosta de cumprimentar as pessoas, tocar as mãos, então isso a gente precisa estar minimizando esse impacto. Tá? Que, por exemplo, teve contato com a pessoa e principalmente se essa pessoa ela tiver já os sinais que a gente está divulgando, porque são os principais sintomas que a gente está começando a perceber nas pessoas que estão infectadas, como, por exemplo, a tosse, principalmente a tosse. É o fator, porque a tosse, digamos que ela é o principal meio de disseminar pelo ar o micro-organismo. Então, o ato de tossir, ele joga as gotículas que estão contaminadas, se a pessoa estiver, por exemplo, com o novo coronavírus, a uma distância em média de 1 metro a 1,5 metros. Outros vírus já tiveram proliferações importantes como agora, com grande mobilização mundial, mas não resultaram em uma grave crise global de saúde. Hábitos diários podem ajudar a impedir a propagação dessa nova infecção por coronavírus. Eu tenho o dispensador de papel e o dispensador de sabonete. Então, quando você for fazer a higienização das mãos, você tem que, ao utilizar o dispensador, você tem que pegar bastante sabonete e esfregar, então, palma, dorso e espalhar bem o sabonete. Ao abrir, então você vai secar uma de cada vez, tá? Retira o excesso, pronto. Pega o papel, seca. Esse papel aqui que você utilizou, você pode fechar a torneira. Joga no lixo comum, tá? Termina de secar, novamente o cotovelo e secado, espera um pouco e tá aí, tuas mãos estão lavadas. A principal forma de prevenção ainda é lavar as mãos com água e sabão frequentemente, principalmente após tossir e espirrar. Ter um frasco de álcool em gel A70 também é indicado. O governador do Maranhão afirmou que o estado está alinhado com as orientações do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus e pediu tranquilidade aos maranhenses. E não podemos ter pânico, por isso mesmo temos procurado atuar na condição de governadores de vários estados reunidos nos nossos fóruns e, no caso do Maranhão também, em algumas direções fundamentais. Em primeiro lugar, sobre a questão sanitária. Estamos agindo
em articulação com o Ministério da Saúde, seguindo as orientações daí emanadas, e aguardamos, inclusive, que haja liberação de recursos imediatos, e já demandamos isto, para que haja a ampliação e a melhor preparação das redes estaduais de saúde, sobretudo no que se refere a leitos de UTI, uma vez que nós sabemos que, caso essa pandemia evolua em nosso país, teremos uma sobrecarga sobre este segmento da nossa saúde pública. Ao mesmo tempo, estamos preparando a nossa rede própria, com os meios que nós temos disponíveis, destinando leitos, definindo protocolos, para que, quando houver e se houver a confirmação de casos no Maranhão, nós tenhamos uma atitude imediata, o mais eficiente possível para conter o avanço do coronavírus. A Secretaria de Estado atualizou o número e informou que 5 casos suspeitos do Covid-19 foram descartados no Maranhão. O Ministério da Saúde lançou recentemente o aplicativo Coronavírus SUS, com o objetivo de conscientizar a população sobre o novo coronavírus, com informativos sobre diversos tópicos. O aplicativo está disponível para usuários dos sistemas operacionais iOS e Android. E agora a gente confere como fica a tábua de maré para este fim de semana na capital maranhense. Neste sábado amanhecerá em São Luís às 6h02 e o pôr do sol será às 18h10. No gráfico de pré a mais, nós podemos observar que a primeira baixa-mar será às 4h11. A seguinte acontece às 16h37. A primeira pré-mar será às 10h09 e a próxima às 22h39. Já neste domingo, amanhece em São Luís às 6h02 e o pôr do sol será às 18h09. No gráfico, nós observamos que a primeira baixa-mar será às 4h54. A seguinte acontece às 17h26. A primeira pré-mar será às 10h53 e a próxima acontece às 23h30. Ao todo, teremos 12h07 de sol. O trânsito solar será de 12h05. Chegou a hora do esporte. Como forma de inicialização, muitos pais estão indicando os filhos à prática do judô. Quando os pais matriculam os filhos em algum esporte, procuram atividades que proporcionem horas agradáveis para os pequenos, mas que também gerem benefícios para eles. O judô é uma arte marcial bastante conhecida pela questão da disciplina e do respeito, aspectos bem trabalhados e cobrados de seus atletas. Por isso, é muito procurado na infância. No entanto, seus benefícios vão muito mais além. O judô é uma modalidade que a gente inicia, vai depender um pouco da criança, mas a partir de 4 anos a gente já consegue receber, para ir adaptando ele ao tatame, aos estímulos. E o judô ele é benéfico em diversas coisas, desde a questão da disciplina, a questão de equilíbrio, força, mas muito mais uma questão assim a criança vai desenvolvendo, vai crescendo com limites. A criança, desde 4 anos, ela já vai percebendo que tem coisas que ela vai poder fazer e outras não. A gente também desenvolve força, lutinha, respeitar regras. Então, de uma forma lúdica e gostosa, ela acaba aprendendo coisas que ela vai se encontrar na vida depois, né? O judô também auxilia aquelas crianças que são extremamente tímidas e têm dificuldade de socialização. Apesar de ser uma modalidade individual, o judô prioriza o trabalho em grupo, a amizade e a disciplina. O judô consegue proporcionar vários estímulos para a criança. Um deles é trabalhar psicometricidade, lateralidade, são várias valências físicas que vão sendo trabalhadas desde de novos, as crianças, vão auxiliar muito no indivíduo na fase adulta, muito mais bem capacitado, vai ter inúmeros benefícios. E ele aprende brincando também a competir, a perder, a cair. A principal virtude do judô para mim creio eu, que é aprender, a gente primeiro aprende a cair, para depois levantar. Então isso serve para a vida, que nem sempre a gente vai conseguir vencer, nem sempre vai dar certo de primeira, mas caindo e levantando que a gente consegue chegar lá longe. É isso. E a seguir no Band Cidade, o projeto Quinta de Arte é realizado pela Defensoria Pública do Maranhão. Daqui a pouco o Band Cidade volta já.
As comemorações ao Dia Internacional da Mulher continuam na Defensoria Pública do Estado. Nesta quinta-feira, mais uma ação do projeto Quinta de Arte e Inclusão Social foi realizada. O projeto tem como objetivo proporcionar um espaço de protagonismo artístico-cultural a grupos vulneráveis, assistido pela Defensoria Pública. O grupo Meninas Show foi uma das atrações que abrilhantou a Quinta de Arte e Inclusão Social. O evento, organizado pela Defensoria Pública do Estado, trouxe como tema Mulher, Eu Sei Quem Sou, uma alusão ao empoderamento feminino, ao respeito às mulheres e à diversidade maranhense. O espetáculo aconteceu no Reviver, no centro de São Luís, um show de elegância e simpatia bem no coração da cidade. A Quinta de Arte e Inclusão Social é a oportunidade que a Defensoria dá para idosos e outras pessoas desenvolver a sua arte, trazer a integração. E agora hoje nós estamos comemorando o Dia Maranhense da Mulher, né? E que foi ontem, dia 11. Então, assim, é de grande importância, porque o idoso, ele passa a ter essa oportunidade também de mostrar suas danças, de se integrar junto com os jovens, que é esse que é o importante, né? Essa intergeracionalidade e não violência, né? A gente precisa viver sem violência. Todo esse trabalho ainda é parte da programação do Mês da Mulher, o incentivo à cultura, ao respeito e à disseminação de boas ideias. A drag queen maranhense Adriane Bombom também participou da festa. Isso é gratificante, principalmente quando você ouve os depoimentos dessas senhoras, depois de um tempo chegado na UNIT, e eu vejo isso nos outros projetos da mesma forma, que é uma restauração de vida, né? Você presenciou aqui, viu como elas participam, é uma nova vida, é um começo de uma nova vida. Nos últimos dias tem aumentado o volume de chuvas na região Nordeste. No quadro de Olho do Nordeste, a gente confere agora um giro pelas principais capitais para saber como está a situação da chuva na região. A cada ano, o período de chuva tem chegado mais cedo em Salvador. Nas últimas semanas, a capital baiana sofreu com alagamentos e transtornos para a população, mas as precipitações mais intensas são nos meses de abril e junho. A Defesa Civil já anunciou a Operação Chuva. Um projeto lançado pela Prefeitura orienta moradores sobre como agir em caso de emergência. Os voluntários se tornam agentes da Defesa Civil nas próprias comunidades em que moram. E na maioria das vezes, são eles que percebem e registram os estragos da chuva. Seu Antônio mora em uma área considerada de risco, no subúrbio de Salvador, e há 5 anos se tornou um voluntário. Você tem árvores inclinadas, árvores prestes a cair sobre as casas dos moradores. Você consegue ver locais onde você pode colocar lonas de proteção, você consegue ver desmatamentos de áreas de encostas, que é sempre muito... você cria áreas preferenciais de escoamento e aí gera buracos. Esse grupo de homens e mulheres que se reúnem, ele tem essa pretensão de rapidamente se falar, responder e afastar o risco, ou mitigar em definitivo, ou naqueles momentos de maiores crises, afastar o risco, garantindo assim o bem maior nosso, que é o bem da vida. A gente vai em todas as casas da área que nós mapeamos, a gente identifica quais são as áreas, as casas que estão em risco, quais são as casas que devem ser evacuadas em caso de emergência. Vamos agora ver com a repórter Vanessa Camilo como está a situação em Natal, no Rio Grande do Norte. Em Natal, a chuva veio mais cedo. A previsão é de que as precipitações deste ano cheguem a até 1.200 milímetros. A boa notícia é que elas devem ser bem distribuídas por todas as regiões do estado. As boas condições do Oceano Pacífico associadas às boas condições do Oceano Atlântico, elas remetem para uma condição de normal, de chuvas de normal ou acima do normal para a região semiárida aqui do estado. Basta a primeira chuva e os antigos locais de retenção de água aparecem.
Em Natal, a Prefeitura monitora mais de 100 pontos de alagamento. Para tentar resolver parte do problema, um túnel de macrodrenagem está sendo construído. Previsto no pacote de obras da Copa do Mundo de 2014, o túnel deve, segundo a Prefeitura, resolver o problema de pelo menos 13 pontos de alagamento considerados críticos. Esse túnel varia, como eu disse a você, varia de diâmetro de 1,40 m, à medida que vai recebendo as contribuições, vai aumentando o diâmetro. Vai até 3,30 m. E a gente pretende concluí-lo, se Deus quiser, em dezembro desse ano, mesmo diante das dificuldades que estamos tendo, principalmente com o problema de chuva, de inverno. Enquanto na capital a água é sinônimo de transtorno, no interior do estado a chegada da chuva é motivo de alegria. O balanço aponta que as reservas hídricas potiguares ultrapassaram 1 milhão de metros cúbicos, mais de 24% da capacidade de armazenamento. Pelo menos 4 dos 47 reservatórios do estado que são monitorados atingiram o volume máximo e têm feito a alegria do sertanejo. A repórter Rafaele Leite conta como João Pessoa está se preparando para o período de chuva. Na capital da Paraíba, pelo menos 35 mil pessoas vivem expostas em áreas consideradas de risco. Todo ano a gente perde os móveis que tem dentro de casa através da chuva, desse rio que tem aí. São aproximadamente 9 mil famílias divididas em 27 comunidades. Adultos e crianças vulneráveis a risco de inundação e desabamento. A minha casa ficou com água na cintura. Aí perdemos tudo e a casa rachou também. Na capital paraibana, em 2019, choveu mais de 2.100 milímetros. Segundo estimativa, o maior volume de água nas últimas 3 décadas. Aqui, os meses de abril, maio e junho são considerados os mais críticos, onde geralmente acontece o maior número de ocorrências. A estimativa é de um inverno com muita chuva em João Pessoa, o que preocupa muita gente. Começou a chover, toda a população já entra em pânico, quem mora aqui nas ribeirinhas, né? Para evitar tragédias, o órgão de proteção e defesa civil tem um plano de contingência que inclui ações de prevenção. Independente do inverno ou não, essas máquinas elas vêm trabalhando, porque nós temos mais de 30 quilômetros de rio dentro de uma pessoa. A repórter Sara Ribeiro mostra as ações em São Luís, no Maranhão. O Maranhão foi o estado que teve mais chuva entre os dias 9 e 10 de março. Em São Luís, registrou o maior volume em 24 horas em quase um ano. Em 10 dias, choveu 70% da média normal para março. De 1º de março até ontem, dia 9, já precipitou aqui na capital 334 milímetros, ou seja, correspondendo a 78% do esperado para o mês todo de março, somente nos 9 primeiros dias. A Defesa Civil de São Luís monitora 60 áreas de risco. Nos primeiros meses do ano, 67 ocorrências foram registradas. Um dos bairros que tem a situação mais crítica é aqui na Vila Bacanga, que possui 53 casas interditadas por risco de desabamento. O Corpo de Bombeiros recebeu vários chamados e foi montada uma equipe com militares de todas as unidades. Tanto aqui na capital, que nós estamos visando, como nos municípios. Então, cada regional tem suas UBMs, são os batalhões que estão previstos para fazer e dar esse apoio e acionar esse plano de contingência dos demais municípios. Você confere agora o giro de notícias com as últimas informações de hoje. A operação para a retirada do material de dentro do navio segue pelo 3º dia. O Estelar Banner está encalhado na costa do Maranhão há 18 dias. Agora as autoridades analisam como vão retirar as quase 300 mil toneladas de minério que estão no porão da embarcação. O navio holandês usado para transportar o óleo já está conectado aos tanques do navio há mais de 24 horas. 5 embarcações estão de prontidão com equipes preparadas para agir em caso de vazamento. 2 navios de pesquisa da Marinha monitoram as condições do mar e a qualidade da água. Um avião do IBAMA faz 3 voos diários na região com equipamentos especiais para detectar possíveis manchas de óleo que fazem o monitoramento junto com os 2 helicópteros, tanto da IBAMA quanto da Marinha. Saíram os novos números referentes à violência contra a mulher.
Os dados são do painel de monitoramento da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento do Conselho Nacional de Justiça e mostram que houve aumento de quase 10% com o recebimento de mais de 563 mil novos processos em 2019. No Maranhão foram 13.803 processos novos em 2019, um crescimento de 9% em relação a 2018, quando foram registrados 12.638 novos processos de violência doméstica. Quanto às medidas protetivas, foram 11.455 no ano passado e 9.662 em 2018. 22 processos novos de feminicídio nesse ano e 25 em 2019, de acordo com a CNJ. O Diário Oficial da União já publicou a resolução normativa da Agência Nacional da Saúde que regulamenta a cobertura obrigatória e a utilização de testes diagnósticos para a infecção pelo coronavírus. A determinação inclui exame para a detecção do Covid-19 dentro do rol de procedimentos obrigatórios para os beneficiários de planos de saúde. A cobertura é considerada obrigatória quando o paciente for considerado um caso suspeito ou provável de ter o coronavírus. O teste será coberto para os beneficiários da segmentação ambulatorial, hospitalar ou em casos de indicação médica. Eu volto com você no estúdio. E vale lembrar que os cuidados básicos são necessários para evitar o coronavírus. A higiene pessoal é necessária para prevenir a doença. Os cuidados são os mesmos usados para evitar uma gripe comum. Para rever essas e outras matérias, você pode acessar o canal da Band Maranhão no YouTube. E para mandar uma sugestão de pauta ou denúncia, você pode enviar um e-mail para jornalismobandma@band.com.br. É isso, Band Cidade fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.